Conhecimento de Deus versus idolatria. No texto bíblico de hoje, nós vamos observar que é um texto específico voltado para o povo de Deus, né? Cristãos são pessoas que creem em Cristo. E aqui, nesse texto, ele se refere a meu povo, né? O meu povo foi destruído. Então, ele está falando para nós que cremos em Jesus. Vamos ao texto bíblico, então, que diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Esse texto está lá em Oséias, capítulo 4, do verso 6 ao 12. Agora é aquela hora de você pegar a sua Bíblia e abrir aí nesse texto para você ir conferindo aqui o que a gente vai comentar, tá bom? O texto está cheio, né, de maldições, né, de coisa ruim, né, que vai acontecer aqui, né? Já começa falando, o povo será destruído. Agora veja bem como continua o texto, porque fala assim, porque rejeitou o conhecimento, não quis saber. Quando você rejeita o conhecimento, o que é rejeitar? Você não quis saber, embora você tenha acesso ao conhecimento, embora você possa buscar o conhecimento, mas mesmo assim você não quer saber. Não interessa o que é, não interessa se agrada a Deus, não interessa se é a vontade de Deus, não interessa. Eu não quero saber. Então é isso que está dizendo aqui. E aqui diz que o povo vai ser destruído, porque não quis. Então assim, na verdade, primeiro não quis saber, rejeitou o conhecimento, então vai ser destruído. Então nós precisamos desejar, nós precisamos querer e ir em busca do conhecimento. Perceba que não há nem coerência, né? Nós que somos cristãos, somos chamados de cristãos, né? Pessoas que seguem a Cristo, seguidores de Cristo, se nós não conhecemos. Jesus é o nosso irmão mais velho, ele foi o nosso maior exemplo de fazer a vontade do Pai, que é o nosso Pai também, por causa dele é o nosso Pai também. Então, como dizer que somos cristãos se nós não conhecemos Jesus, que é o caminho até Deus? E como dizer que somos cristãos e não querer conhecer nem Jesus, nem a vontade do Pai, nem as escrituras, não querer saber, não querer ter o conhecimento para fazer a vontade do Pai? Não faz sentido. E aí vem várias maldições, ó, no texto vem falando aqui, ó, para que não seja sacerdote diante de mim, esquecerei dos seus filhos, mudarei sua honra em vergonha, como é o povo, assim será o sacerdote, visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa por suas obras. Né? Comerão, mas não se fartarão, não se multiplicarão. Olha só, isso tudo por não querer conhecer, por não buscar conhecer. Quando nós deixamos de buscar o conhecimento, quando nós deixamos de buscar a Deus, de ter o entendimento, de saber, né, de querer saber, nós não alimentamos o nosso espiritual. E acaba que outra coisa vai preencher aí esse lugar, né? Como nós vimos no vídeo passado, né? Falando da vaidade, né? A vaidade dos ídolos. Então você está alimentando a vaidade, você está alimentando aquilo que não é espiritual.
Se você não alimenta o seu espiritual, ele vai diminuindo e ali os desejos da carne é que vão crescendo. O texto ainda diz assim, ó, esquecestes da lei do teu Deus, alimentam-se do pecado, da maldade tem desejo ardente. Lembra também em outro vídeo que nós falamos aqui que Deus considera a feitura de imagens como maldade, né? Visitarei a maldade dos pais nos filhos. Então presta atenção nisso aqui, ó. Esqueceste da lei do teu Deus, ou seja, você está fazendo o que eu não falei para você fazer, tá? E deixando de fazer aquilo que eu mandei você fazer. Aí depois, alimentam-se do pecado. Por quê? Porque quando você está fazendo o que não é vontade de Deus, você está pecando. E aí depois, da maldade tem desejo ardente, é a vaidade dos ídolos, que nós já falamos. Se a gente se alimenta de pecado, o que a gente está fazendo com o nosso espírito? Por isso que o texto lá começa, ó. E o meu povo foi destruído, está alimentando a carne, não o espírito. Está alimentando os desejos carnais. Como é que nós alimentamos o nosso espírito? Nós precisamos buscar a Deus. E uma das principais coisas aqui, já que estamos falando de conhecimento, nós precisamos ler a palavra de Deus. É nela que está contida a vontade de Deus. Para nós não errarmos, para que possamos agradar a Deus, para que a gente não venha a ser destruído por não ter o conhecimento. É muito sério, porque aqui diz várias maldições sendo consequência da gente não buscar o conhecimento. O texto ainda diz assim, a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. A incontinência aqui significa falta de continência, falta de moderação, falta de temperança, de controle. É um excesso, é o bateu levou. Isso aqui é a falta de perdão, é a autopiedade, é o orgulho. O vinho e o mosto são as nossas distrações, aquilo que nos tira do foco, né, do Senhor, nos tira do alvo que é Cristo, né? Como já falamos no vídeo anterior, né, a idolatria desvia o homem de Deus. E aí aqui afirma que o vinho e o mosto também tiram a inteligência. Olha só, gente, presta atenção no que estamos falando aqui. Você já foi chamado de burro? Alguma vez alguém já te chamou de burro? Ninguém quer ser taxado de burro, não é verdade? Mas aqui na palavra de Deus, é Deus falando. O que é falta de inteligência? Foi usado um termo aqui para amenizar. O texto diz que tiram a inteligência. O que está sendo dito aqui é que a falta de controle, a incapacidade de perdoar e as distrações deste mundo nos tiram a inteligência, porque deixamos que isso preencha o nosso coração ao invés de sermos cheios do Espírito Santo, ao invés de buscarmos o conhecimento de Deus, de buscarmos ser cheios do Espírito Santo, de alimentarmos o nosso espírito com as coisas que agradam a Deus. Só tem um jeito de negarmos a nossa própria vontade, as nossas vaidades, aquilo que a carne está gritando porque quer e que na verdade é pecado. Só tem um jeito. Nós temos que nos santificar, nós temos que buscar o conhecimento, temos que buscar a Deus, temos que ler a palavra, temos que nos aproximar de Deus, temos que ser cheios do Espírito Santo. Não tem meio termo. Ou buscamos a Deus ou o rejeitamos. Se nós o buscarmos, Ele nos recebe de braços abertos. Mas se nós rejeitarmos, diz a palavra, nós seremos destruídos. Precisamos temer. Precisamos ler um texto como esse com temor, com reverência, com respeito e com amor a Deus. Entendermos que Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Soberano. Ele pode todas as coisas, nós não somos nada, nós somos aqui a criatura. Nós somos quem deve tudo a Ele. Quem não quer saber já está rejeitando. E continuando o texto lá, diz assim, ó, o meu povo consulta a sua madeira. Está falando aqui de imagem de escultura. E a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Quando você insiste na idolatria, você está se apartando da sujeição. Porque se você é sujeito a Deus, você obedece a Deus. Você obedece o que está na palavra dele. O homem tem uma necessidade de se apoiar, de adorar a algo. E quando nós não buscamos a Deus, vai ser outra coisa.
E essa outra coisa, essa outra fonte pode ser uma imagem de escultura, pode ser outro homem, pode ser um líder religioso, pode ser várias coisas. Pode ser inclusive a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, né? Eu faço o que eu quero. Não. Nós que somos cristãos, nós obedecemos a Deus, nós não fazemos o que queremos, não. Nós fazemos o que é a vontade de Deus. Nós somos sujeitos, estamos sujeitos ao que Deus quer que a gente faça. Isso é ter Deus na nossa vida, porque se a gente faz tudo que a gente quer sem se importar com o que Deus pensa, nós estamos sendo o nosso Deus. Isso também é idolatria. Na versão King James, o texto fala assim, ó: eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau acreditam que recebem resposta, porque o espírito de luxúria os engana. Luxúria significa corrupção dos costumes, lascívia, sensualidade, isto é, eu faço o que eu quiser. Que acabamos de falar. Dois senhores não podem ocupar o mesmo coração. A gente tem que se decidir. Quem é que manda em você? Quem é que manda em mim? É Deus? Sou eu? É a minha mãe? Quem é que manda em você? Quem é o Deus da sua vida? Estar sujeito a Deus é ter Ele como nosso dono. Ele manda, dono manda e a gente obedece. Se Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele manda e a gente obedece. O texto fala de se apartar da sujeição de Deus. Isso é rejeitar a Deus. Então quando o texto lá no início fala assim, porque eu os rejeitei também, claro, primeiro a pessoa rejeita a Deus, porque quem vem a Deus, Deus não rejeita não. Então a pessoa rejeita a Deus primeiro. E aí ele é rejeitado por Deus. E aí ele é destruído. É o que diz aqui o texto. Tema em não conhecer a Deus. Tema em não buscar o conhecimento. Se você tiver o conhecimento, se você tiver o desejo dessa busca constante, contínua ao Senhor, se você não rejeitar a Deus, se você estiver sujeito a Deus, o verdadeiro Deus, você não se dirigirá a outro Deus. Você não se sujeitará a outro Deus. Não pratique a idolatria, pratique a vontade de Deus, a obediência a Deus.